tarde a todos. Então, inicialmente, muito obrigado pela comissão organizadora, pelo convite do Guilherme, do Dr. Sérgio. É uma honra para mim estar aqui debatendo um assunto que é sobre adjuvância em câncer de rim. Apesar de que eu tenho certeza que não vai mudar a prática ao final da discussão, nesses próximos 15 minutos, pelo menos para a gente esclarecer e certificar de que, eventualmente, ainda é cedo para qualquer mudança de conduta na adjuvância de rim. Então, eu vou passar como exemplo um caso que provavelmente muitos de nós já vimos na rotina, que um paciente de 47 anos com uma grande massa na loja renal, não aparece nenhuma evidência de doença metastática em exames de imagem, ela vai à cirurgia, na cirurgia tem uma lesão que é classificada como um PT3, um carcinoma de células claras com diferenciação e invasão de vasos de veia renal e de gordura perirenal. Linfonodos positivos e uma paciente que se observa e se vê que é de alto risco para uma progressão tumoral e qual é a posição que se faz do ponto de vista após a nefrectomia. Então, existem 3 estudos que se desenvolveram ao longo dos últimos anos em câncer de rim adjuvante, e os 3 estudos utilizam as drogas que foram inicialmente testadas para doença metastática, inibidores de tirosinoquinase, e esses 3 estudos são, inicialmente, o maior estudo foi esse estudo ASSURE, que incluiu quase 2.000 pacientes e tentava comparar 3 braços, o braço de sunitinib, o braço com sorafenib comparado com placebo. Esse estudo, depois de algum tempo, ele foi negativo. Eu vou depois detalhar algum ponto a mais sobre cada um deles. Um segundo estudo utiliza uma droga também inibidor de TKI, que é o pazopanib, como adjuvância em pacientes de alto risco, e também foi negativo. E o terceiro estudo, que é esse S-TRACK, ele teve algumas características diferentes em termos de classificação de alto risco, utilizou sunitinib pelo período, todos os estudos tentaram utilizar a droga por um período de 1 ano, e ele foi um estudo que teve algum grau de positividade, que eventualmente é uma sinalização otimista ou positiva para o futuro. Mas, quando a gente analisa esses 3 estudos, apesar de terem mecanismos de ação semelhantes, esses estudos tiveram resultados, então, um pouco diferentes. Se vocês observarem, os 2 primeiros estudos em cima, o que usa pazopanib ou o que usou sunitinib com sorafenib, são negativos em termos de sobrevida livre de progressão, em alguma intervenção capaz de evitar uma recorrência e progressão em curto prazo. O estudo que usou o sunitinib teve um resultado que foi considerado positivo, em análise em especial para pacientes que eram células claras e PT3. Quando se avaliou a sobrevida global para esses 3 estudos, nenhum deles foi capaz de mostrar qualquer impacto na sobrevida de todos os pacientes, com qualquer uma das drogas testadas em diferentes momentos, em todas as publicações. O que é verdade? Que os 3 estudos confirmam o que já se sabe do ponto de vista de tratamento da doença metastática, que a toxicidade dos inibidores de TKI é muito alta. E é necessário o manejo por alguém que tenha conhecimento em termos de toxicidade, pois é uma droga que tem complicações sérias e complicações que nós, oncologistas, chamamos de grau 3 ou grau 4 em muitas situações. Em todos os estudos, e esse é um dado que
leva a um questionamento da resposta, em todos os estudos foi necessário modificação de dose. Tanto no primeiro estudo, tanto nos estudos que utilizaram sunitinib, como nos estudos que utilizaram pazopanib, que parece ser um pouco menos tóxico, mas em todos os 3 estudos houve necessidade, sim, de redução de dose. E isso pode ter impactado, eventualmente, na resposta. Então, se começa a levantar questionamentos, que como decidir a quem indicar ou considerar a adjuvância em câncer de rim no momento. O que está influenciando nesse resultado que não conseguiu ter um impacto tão estimulador em termos de sobrevida livre e nem tampouco na sobrevida. Podem, eventualmente, outras drogas ou inibidores de angiogênese de outro mecanismo de ação ter impacto? Isso é um questionamento que se faz. Quando se faz análise por diferentes estudos, e eu vou passar aqui, se faz análise dos estudos, se tenta buscar se não é a dose, eventualmente, que influenciou no resultado. E isso foi feito, então, subanálise dos estudos e tentaram analisar se os pacientes que tinham redução de dose, eventualmente, teriam resposta menor, mas aqueles que se mantiveram na dose mais alta, a resposta seria, então, melhor. Isso não ficou comprovado. Então, do ponto de vista de concentração, pelo menos neste estudo, que foi o comparativo do sunitinib com sorafenib, a dose, mesmo aqueles que conseguiram manter dose alta, não teve impacto. No estudo PROTECT, que avaliou o uso do pazopanib, eles conseguiram, em alguns subgrupos, ver uma pequena tendência de diferença de resposta naqueles pacientes que se mantiveram com dose mais alta. Mas lembrando que isso é muito duro, isso é muito difícil. Nós, que iniciamos tratamento para pacientes com doença metastática, sempre sabemos que iniciar o tratamento hoje significa ter que ver o paciente em consulta nos próximos 15 dias, ou 30 dias, ou 45 dias, quase que quinzenalmente, porque a toxicidade é muito importante. Na subanálise de concentração sérica, então, do ponto de vista de manter a concentração vista por farmacocinética, foi observado que, eventualmente, pacientes que se conseguia manejar a toxicidade e manter a dose alta do sunitinib, poderiam ter, então, algum benefício em termos de sobrevida livre de progressão. Mas a toxicidade é muito importante e muito limitante e questionável, então, nessa situação, se há realmente um benefício do ponto de vista de adjuvância. Então, a intensidade de dose não mostrou nenhum benefício do ponto de vista dos estudos, tanto no ASSUR, como no PROTECT, como no STRACT. Provavelmente existem outras variáveis que devem ser consideradas para estar influenciando nesse tipo de resultado. O que nós não sabemos ainda é se, eventualmente, outras drogas poderiam ter papel na adjuvância. E os estudos seguem, do ponto de vista, ainda existe espera de resultados com análise de alguns estudos que estão em desenvolvimento e os resultados estão prometidos para muito breve com inibidores de TKI. E existem alguns estudos que estão em andamento, aqui em Porto Alegre também, em alguns centros de pesquisa, utilizando imunoterapia em diferentes cenários, tentando observar se tem, para pacientes que são de alto risco, não metastático, algum benefício em termos de redução de recorrência e de sobrevida.
Provavelmente não se sabe qual é o papel dentro de toda a história do desenvolvimento de droga e do momento adequado para a droga. Se sabe que na adjuvância usualmente é o último cenário. Geralmente se consegue comprovar benefício na doença metastática e depois, mais tardiamente, do ponto de vista de adjuvância. Já foi discutido, provavelmente, ao longo desse tempo, sobre o papel da doença metastática e do quanto a imunoterapia agora está contribuindo e, do ponto de vista de rotina, virou prática no tratamento. Esse é, para concluir, a recomendação do NCCN, e ele realmente considera que, nos pacientes que têm o estágio 2 ou estágio 3, se possa colocar e discutir, eventualmente, a adjuvância com sunitinib. Então, há uma possibilidade de considerar isso. Tem que se levar em conta a toxicidade muito elevada, tem que se levar em conta a capacidade de manejo dos efeitos colaterais e, realmente, o benefício. Então, as minhas conclusões aqui são que foram 3 estudos que não tiveram um ganho importante ou significativo em termos de sobrevida. Há um estudo que levou à aprovação americana do sunitinib para adjuvância. No Brasil, não há aprovação ainda. Do ponto de vista de conhecimento, se tem que desenvolver um pouco mais o entendimento de subgrupos, ou o que são grupos de risco. Existe uma ideia de análise de genes e de, talvez, definir por classificação genômica quem são os pacientes de alto risco ou baixo risco, o que se faz, por exemplo, em câncer de mama, se quer fazer em câncer de próstata. E, provavelmente, a imunoterapia vai ter um papel no futuro. Então, não como oncologista que discute muito número, meses ou dias de ganho, mas quase como cirurgião, eu queria passar a mensagem bem objetiva. Obrigado.